quero saber uma coisa, hein? Vocês viram o jogo da seleção brasileira? Acho que teve muita gente que viu o primeiro tempo e falou, mais um daqueles jogos, né? Vamos dormir. E aí, do nada, uma goleada. 4-0 pro Brasil em cima do Peru. Jogo no Mané Garrincha, o microfone da Bandeirantes transmitiu. 2 gols de pênalti, teve golaço de Andreas Pereira. Eu não lembro qual foi o outro gol. Foram 2 do Rafinha, um do Andreas Pereira e tá faltando um. Luiz Araújo. Luiz Henrique. Que Luiz Araújo, cara? Pensei na fisionomia dele, Luiz Araújo é do Flamengo. O Luiz Henrique fez o gol, os caras que entraram. O Luiz Henrique deu assistência e depois ainda fez o gol, tudo bem, que era o Peru, mas... Cara, você tá esquecendo a coisa mais importante de todas. O quê? Ontem, a mãe de Ná falou... Quem? Aqui, no Resenha Seguro Bet. Quem é a mãe de Ná? Quem ouviu, ouviu, tá, Gabi? Quem ouviu, eu não tô ouviu. lembrado. O Martelli falou que eu tinha que acordar, inclusive, na hora que eu falei isso. Você falou que ia ser 4-0, né? Não, eu não falei. A gente não deu palpite, só que vocês perguntaram qual que era a chance do Brasil dar show. Eu falei assim, 80%. Foi? E já pensou se a seleção faz 5-0? É verdade, você falou 5, não 4. Mas olha, eu vou te falar um negócio. Semana passada acabou a data FIFA, quero te ouvir no 11999048756. Hoje já voltam os jogos do Campeonato Brasileiro. Mas é assim, na semana passada, antes dos jogos, de quinta e de terça, a gente falava. Pode ser que o pós-data FIFA seja responsável por mudar a nossa análise do time do Dorival Júnior. Não acho que seja pra tanto. Mas o Dorival sai, na minha visão, dessa data FIFA com moral. Porque ele chamou o Igor Jesus e o Igor Jesus fez gol. Ele bancou o cara como titular e não o Endrick, o cara fez gol. Virou contra a seleção chilena. Ah, mas era o Chile, mas era o Peru. Mas a análise que a gente pode fazer é essa. Os times que eles estão jogando contra é esse. Fez 4-0, então, pra quem tava reclamando de não ter show, deu show. Andreas Pereira, criticado, fez gol de voleio. Esse é ídolo, O Luiz Henrique fez gol. Então é assim... Não dá pra cravar, o Andreas Pereira tá na Copa, o Brasil tá na Copa. Não é isso, mas o que ele prometeu de mudança deu certo, gente. E eu acho que tem também uma outra mudança que ontem no primeiro tempo a gente não conseguiu ver muito porque tava jogando amarrado, né? Que foi o Wanderson. Ele que é um lateral verdade. bem ofensivo ontem, praticamente jogando como um terceiro zagueiro, porque ele ficava muito recuado e isso era uma opção do treinador, do Dorival Júnior, colocar ele um pouco mais pra trás pra ajudar nessa marcação mesmo da seleção, porque talvez o Dorival tenha pensado, bom, pode ser que a seleção peruana queira ir pra cima do Brasil, então eu preciso manter meus laterais, as laterais que a gente sabe que é um problema da seleção brasileira, e manter os meus zagueiros aqui pra que nada dê errado. Até tem um gol, né, no primeiro tempo, só que tava muito impedido, tipo, não tinha como não anular aquele gol, mas eu achei que o Wanderson melhorou muito no segundo tempo, que é quando o Dorival solta ele, e aí ele consegue passar mais do meio de campo, ele consegue criar ali até uma jogada assim, e isso ajuda bastante também nessa questão que você falou do Dorival, ô Martelli, porque não foi só o Igor Jesus, o Luiz Henrique, mas o Andrés, quando ele coloca, o Bruno Guimarães também, o Wanderson, o Abner, que era um cara que a gente não sabia o que esperar do Abner na seleção brasileira, então acho que esses nomes... Todo Abner? Eu gostei, eu acho que ele não prejudicou a seleção brasileira e ele fez o que ele tinha que fazer na característica dele, que é ficar mais atrás mesmo, assim. Acho que a seleção não sofreu tanto pelo lado do Abner. Acho que as nossas maiores dificuldades mesmo na seleção continua sendo esse meio de campo, que é um meio de campo preocupante, porque a seleção fica muito dependente do Lucas Paquetá, quando o Paquetá pode jogar, e ele é um cara que não funciona nem como um 10 e nem como um segundo volante. E aí ele tem que usar o Rafinha pra fazer essa posição, só que a gente sabe que o Rafinha funciona mais na ponta, né? Então fica um pouco complicado, porque até quando o Rafinha vai jogar na ponta, ele não coloca o Rodrigo pra fazer esse meio de campo, porque na composição que o Dorival faz ali, o Paquetá que tinha que fazer essa função. Então ele realmente coloca os atacantes pra serem atacantes mesmo, não pra criar jogada. Eu acho que só nesses pontos, mas desses nomes que você citou, Luiz Henrique, Igor Jesus, o Andrés que você também citou, acho que aí eu ponho o Wanderson e o Abner, acho que foram bons nomes. Claro que é a seleção peruana, então a gente já esperava que a seleção fosse jogar melhor e fosse dar um show, e precisava disso, né, de dar esse show. Mas ainda assim a gente vai pensar na próxima data FIFA, porque apesar de ter a Venezuela, a gente vai ter o Uruguai que de fato tá em baixa, mas é sempre um time complicadinho, né, de se jogar, e a seleção ainda precisa convencer mais vezes, né. Olha, eu acho que foi importante, Onina, pro Brasil dar uma respirada, pro Dorival dar uma respirada. A gente falava de vencer os 2 jogos, venceu os 2 jogos, Sim. Colocou 6 pontos. Então, mas não foi mais do que obrigação.
Tudo bem, tem muita gente cética ainda e não vai acreditar que essa seleção brasileira disputa a Mas Copa tem que do Mundo, começar por título, aí, né? começa Fazendo por algum obrigação. lugar. Pô, começa por algum lugar. A obrigação era golear o Peru, goleou o Peru. Jogou contra o Chile, tomamos um susto, tomamos, mas ganhamos. Fora Se de eu perguntar casa, para um né? brasileiro hoje, fala assim, ó, você preferiria essa seleção brasileira ganhando de 1-0, 1-0, 1-0 e chegando a uma final, ou uma seleção dando show e parando, sei lá, nas oitavas de final? Imagino que o pessoal vai preferir chegar à final. Então, não é para entregar a taça pro Brasil, mas, ao mesmo tempo, o Dorival encontrou jogadores que funcionaram nessa data FIFA, pode ser que não funcionem mais, e ele ganha, acima de tudo, pra mim, um pouco de corda, sabe? Tempo pra poder trabalhar nas A próximas tal da datas. confiança, né? É. Eu acho que esse foi o ponto mais positivo de toda essa data FIFA, de todos os jogos, alterações. Eu acho que tá marcado a mudança do primeiro pro segundo tempo. Acho que foi essa a cara do jogo. Assim, o primeiro pênalti pro Brasil foi muito pênalti, a meu ver. Também achei. E achei que, Muito achei pênalti que ele que não queria marcar, hein? Não, demorou Pelo pra tempo marcar, ali. né? Demorou, mas assim, aquele pênalti que é um pouco indiscutível, né? Eu acho... eu tenho dificuldade pra entender o que acontece na cabine do VAR pra demorar tanto tempo. Ele vai dar o drible, o jogador tá com o braço estendido, a bola bate na mão dele. Esse foi o do Advíncula, né? Foi o primeiro, né? É. Aí o segundo, confesso, É. eu não consigo ver pênalti naquele lance, Foi meio tá? esquisito, né? Eu Foi confesso o que... Savinho, né? Mas enfim, pênalti marcado, porque a gente também no Brasil, a gente questiona todas as decisões, né? Nada passa. Então assim, ok, vamos deixar passar 2-0 pro Brasil, e aí na hora que volta pro segundo tempo, né? Vai pro intervalo, volta pro segundo tempo, aí a outra cabeça é muito mais fácil, jogar quando você tá ganhando o jogo de 2-0, de 3-0. Muito mais fácil fazer o gol que o Luiz Henrique fez quando tá 3-0 pro Brasil do que quando tá 0-0. Essa era a grande diferença que a gente falava do Neymar. Ele é o cara que, quando tava perdendo, fazia esse tipo de jogada. Por isso que a gente sente falta dele. Mas é isso, quando esses jogadores passarem a ter mais confiança, ontem a gente viu tabelinha, jogada pela lateral do campo, coisa que a gente não tava vendo. Eu acho que teve até uma tabela... foi ali no bico da grande área, no segundo tempo, acho que foi entre Rodrigo, Rafinha e Igor Jesus. Jogada bonita, que a gente não via na seleção, assim, pra mais de ano, que é até estranho dizer isso aqui, né? E aí, começar a ver essas jogadas, encaixar um entrosamento, o Wanderson poder jogar um pouco mais adiantado, onde ele gosta, isso também é confiança do treinador. Você fala, bom, já tá 2-0, Wanderson, sobe, vai, faz... incorpora a sua característica de jogo, apoia o ponta, sobe pela lateral, então... No primeiro tempo ele ficou meio Danilo, né? Ele quase terceiro zagueiro, Aí praticamente. depois soltaram ele me surpreendeu, porque eu até brinquei quando ele foi anunciado, né, na vaga, inclusive, Wander. Pô, mas quem que é Wanderson? É porque ele é muito novo. Ele Demais. tem 23 anos. Então é E natural... saiu rápido do Grêmio, né? Então a gente viu natural pouco. ter muita gente que também não o conhece, mas para um cara de 23 anos... jogar assim, do jeito que ele jogou ontem, solto e jogando bem, ele deu um passe pro meio ali da área que assim, fez uma jogada de fundo, que ele passou, deu passe pra trás, e aí acho que o Igor Jesus Cruz tem um desvio. Ele joga bem, ele é um bom lateral. De novo. Ah, mas pô, Pedro, vocês estavam falando na semana passada que ninguém servia. Não é isso que ninguém servia, a gente não tava botando fé porque não tinha visto os caras. Ele é a solução? Tanto que, qual que foi a crítica da semana passada? A quem jogou, gente. Não tem Sim. como criticar quem não jogou. Foi a Se quem a jogou, crítica foi ao Danilo, então perfeito. Que o Danilo saia desse time, que dê a chance a um garoto. Que é essa a proposta do Dorival desde o começo. Não era isso que ele batia na tecla? Foi isso que eu entendi. A na renovação. E eles foram bem, então pode ser que não seja Andréas Pereira a solução, Wanderson não seja a solução, Igor Jesus pare de jogar, Luiz Henrique pare de jogar, enfim. Mas até o momento os caras estão jogando bem. O Savinho eu achei ele meio de ladinho sempre, sabe? Sabe aquele... Sempre de ladinho, E, de cara, ladinho, de ladinho, mas tudo bem, ele vai pra cima, ele tem uma característica aí, é lapidar o cara. Eu não sei se vocês concordam assim, mas eu achei que no lance do pênalti, ele procurou o pênalti, porque Procurou. o segundo pênalti foi muito procurado. Ele podia ter chutado pro gol, cara, que ele ia acertar. Porque ele tinha ali a marcação, mas ele tava muito envolvido ali na jogada, sabe? Ele tinha condições de fazer o gol, mas ele preferiu, né, tentar dar aquela cavada do pênalti e o árbitro marcou na hora, né? Diferentemente do que pra mim foi muito, que foi o primeiro, o árbitro já marcou na hora ali, nem teve a checagem do VAR, porque isso precisa acontecer, mas, cara, ele marcou sem nem pensar, assim, mas eu achei Vocês muito gostaram estranho. do Gerson?
Ou nota 6, assim? Passou Nota de ano, mas nada 6, demais. Sim, pra mim ele é muito bom no Flamengo. Na seleção ele ainda não é o Gerson que joga no Flamengo. Eu acho que ele não prejudicou a seleção brasileira, mas também não foi um cara que fez aquela diferença. A diferença ficou por conta dos laterais e por conta do ataque mesmo, né? Tipo Luiz Henrique, Andréas. Tô achando que a carência da nossa seleção é o meio, viu? Assim, onde mais preocupa, né? Tem vários lugares que preocupam, mas... Mas acho que vale aquele votinho de confiança pro cara ter uma sequência, sabe? Porque Isso ele sim, tem qualidade, contra o Chile ele foi bem, e se ele faz uma partida que ele vai bem, ele tira um 7,5, vamos dar uma de pretzel aqui, com notas. No outro jogo, ele tira um 6, tá bom. Se você o jogo que você não vai bem, você faz o que você tem que fazer, sem ter aquele papel extraordinário, eu acho que tá valendo. E aí, os jogadores, você tem essa... não é alteração a palavra que eu... oscilação, essa é a palavra. O jogador oscila, como qualquer pessoa. Normal. Então, quando ele oscila negativamente, ele tira 6... Cara, esse cara tem condição de jogar na seleção brasileira. Sim. Porque é isso que ele tem que fazer. Os jogadores de seleção brasileira tem que ser assim. Quando eles não estão num grande dia, todo mundo tem que tirar 6 e ganhar o jogo de 2-0. É isso.